Se você faz qualquer coisa que se diz ágil, mas que não volta para essa essência de testar e aprender as coisas rápido e cedo, antes de que o custo da mudança fique muito alto, você não está agindo de forma ágil. Fala galera, beleza? Mais um episódio do Desgringolando aqui, o nosso bate-papo para pegar conhecimento gringo sobre startup, sobre inovação e traduzir em algo abrasileirado e simplificado, porque eu não sou guru, não quero vender curso para ninguém, meu objetivo é te ajudar a aprender. Beleza? Me chamo Eduardo Rodrigues, sou parte do movimento do Lancei Essa, um ecossistema de startup aqui de Brasília, e também sou PM de inovação na Zapay, beleza? O bate-papo de hoje é sobre movimento ágil, né, e técnicas ágeis. Você faz parte ou conhece algum time ágil que é tão ágil quanto um caramujo? Se sim, esse bate-papo é para você. Qual que é a ideia da gente refletir aqui? E, enfim, a gente vai olhar bastante conteúdo sobre isso. Hoje existe muito squad ágil que não consegue testar um MVP em uma semana, ou que passa dias melhorando um Figma, fica ali naquela arrastação de pixel e não sai do lugar, não consegue testar coisas como a ideia do ágil realmente prega, né? Gente, a verdade é que o ágil hoje tem gerado mais problema do que solução, porque a galera fica pegada em rituais, gastando tempo em reunião, sem focar na única coisa que importa, que é a experimentação, beleza? Que ágil, gente. É sobre criar experimentos, é sobre aprender rápido, mitigar risco, né, logo no começo de um projeto. Então, enfim, se você se identificou com esse papo, aqui a intenção é trazer um pouco de aprendizado sobre o tema, usando alguns conhecimentos gringos bem legais, bem específicos sobre o tema. E, enfim, se você quer entender mais sobre isso, vai procurar esse vídeo no YouTube, porque talvez nesse corte mais curto eu não vou conseguir aprofundar o tanto quanto você quer. Beleza? Mas a ideia do papo vai ser a gente falar um passo a passo e fazer um react de alguns temas, algumas palestras, alguns conteúdos bem aprofundados no assunto para você conseguir formular a sua opinião também e decidir como agir no teu contexto. Beleza? Vamos lá então. Começando aqui, eu quero reagir rapidamente a esse material, esse artigo chamado The Dark Side of Agile Software Development. É o lado negro da força, né, do desenvolvimento ágil. Gente, eu não vou ler tudo, mas o que eu quero que vocês percebam? É muito legal esse material. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link fácil para vocês depois. O mais importante, o autor aqui fala que toda técnica nova, todo método novo, passa por uma curva que ele chama da curva de Gartner Hype Cycle, né? O ciclo do hype. Olha lá, o ciclo do hype. O que ele fala? A gente tem o lançamento de uma tecnologia ou de uma técnica, daí a gente gera um pico de expectativas infladas, né, sobre aquela tecnologia, porque todo mundo fica, meu Deus, isso é o futuro, porque é óbvio, é uma tecnologia nova, é igual está acontecendo com o IA agora, né? A gente vê o potencial que isso tem de geração de impacto. Mas depois, esse pico de expectativas, ele vem para o vale das desilusões, sabe? Porque é quando a gente fala, caraca, não é tudo isso, né? E aquele negócio cai numa desacreditação. Aí a gente vem para a zona do esclarecimento, sabe? Sobre, puta, aí a gente entende o que aquilo realmente é e a gente entra num platô de produtividade, que é quando a coisa realmente entra num formato em que a gente amadureceu enquanto ecossistema e a gente aprende a usar aquela tecnologia da melhor forma, né? Então, no começo a coisa ganha uma alta visibilidade, depois a visibilidade dela começa a cair. E os autores falam que o ágil está passando exatamente por isso. Então, por exemplo, se você está desacreditado do ágil, não, fica tranquilo, você não está sozinho. Realmente, a comunidade está cansada do ágil, né? E se você não está ainda, você vai se cansar, acredite em mim. Porque a gente colocou tanta expectativa nesse assunto, né? E tratou isso aqui como bala de prata, que agora tudo é ágil, cara. Tem guru de ágil, tem agile coach, tem um bando de especialista que surgiu em cima de uma filosofia, tá ligado? E aí começaram a empacotar e comercializar essa filosofia, entendeu? Então isso gerou um foco na coisa errada, gerou um foco mais nas ferramentas e nas técnicas do que na essência da coisa, né? Vamos falar sobre o que é a essência da coisa. Gente, a essência do ágil é o seguinte:
quanto mais a gente está construindo um produto inovador, mais arriscado ele é, certo? Daí você começa a desenvolver o seu produto e aí quanto mais tempo passa, mais fica caro. Olha aqui, essa curvinha aqui demonstra o custo de uma mudança. Mais fica caro de você mudar algo naquele projeto, porque você já montou a infraestrutura de TI da tua solução, você já criou a tua API, você já criou toda a estrutura de bancos de dados, né? E aí começa a ficar muito difícil de você mudar, beleza? Acho que isso é o lógico para você. Então, o ágil ele surge justamente para a gente começar a aprender cedo e mitigar riscos cedo e mudar o que tem que mudar cedo, né? Então, o ágil não é acertar de primeira. Ágil tem a ver com entender o que tem que ser mudado e mudar logo cedo, né? Então, se você faz qualquer coisa que se diz ágil, mas que não volta para essa essência de testar e aprender as coisas rápido e cedo, antes de que o custo da mudança fique muito alto, você não está agindo de forma ágil. Não adianta você falar que tem Kanban, Scrum, que tem uma sprint, que tem uma daily, uma review. Não interessa, cara. Que tem um PO ou um Scrum Master, entendeu? A essência da coisa é essa. Tudo que veio depois disso, de nomenclatura e terminologia, foi com a intenção de evoluir esse tema, mas que hoje, gente, entrou muito mais num desserviço do que numa zona de aumento de produtividade. E aí, inclusive, aqui só trazer um momento aqui desse papo, desse artigo, que eu acho fantástico, é esse aqui, quer ver? Ó? The Guru Problem. Sem querer criar inimigos, gente, mas, cara, os autores aqui trazem que o grande problema que está gerando uma duração maior dessa curva de hype e de desilusão no ágil é o tal do guru. Porque, segundo os autores, a gente já deveria ter chegado numa zona de maturidade sobre o ágil, e tá todo mundo usando o ágil da forma certa, usando a essência, e sem se apegar a terminhos, enfim, coisas que não são tão importantes. Mas é que ele fala que o que está acontecendo é que existem gurus que querem te vender conhecimento. E esse guru, cara, o importante para ele, aqui ó, there's has no advantage in making his or her followers independent adults. Então o objetivo do guru não é fazer você ficarmos independentes. O guru quer que você fique sempre comprando um curso dele novo, porque existe uma técnica nova, um growth hacking novo para você aumentar a produtividade dos seus times de software. E, tipo, quando no fundo né, no fim da história, o mais importante é entender a essência, adaptar os métodos e a essência ágil para o teu caso, tá ligado? Então, tipo assim, esse artigo é muito legal, recomendo muito a leitura, mas a principal mensagem é essa, gente. Estamos gastando muito tempo enquanto ecossistema de startup nesse hype e nesse vale de desilusão e não estamos nunca caminhando para produtividade, para o platô de produtividade. Então eu convido você a refletir agora no vídeo em que eu vou trazer um passo a passo explicado para você aplicar ágil na tua equipe da forma certa. Vamos fazer essa reflexão e vamos caminhar, fala para o teu colega, encaminha esse vídeo aqui para um colega, cara, que usa ágil achando que é sprint, é reuniãozinha de ritual, e convida ele para refletir, cara, o que é ágil de verdade? Será que ele é ágil de verdade? Beleza? Então vamos para o nosso vídeo, deixa eu colocar aqui. Ó, esse vídeo é muito legal, é de um cara chamado Marty Kagan, eu gosto muito dos conteúdos dele, já tem outro react meu sobre ele, se você não viu, procura no nosso canal do Lancei S que você vai encontrar, né? E para você que nunca viu esse formato, eu vou deixar tocando, não vou ficar apegado ao que o Marty está falando, meu objetivo é traduzir as coisas para você e comentar. Então, se você quiser ver o vídeo original, procura no YouTube aí, que ele é muito legal também. Demorou? Vamos lá. Então, isso aqui é uma palestra bem avançada sobre produto lá no Vale do Silício, para um grupo seleto de pessoas, em que ele está passando justamente essa visão que eu estou comentando com vocês. Então, eu vou pegar alguns argumentos dele, comentar e explicar. Vamos lá. Então ele já fala aqui, os princípios envolvidos no Lean, né, no Lean Startup ou Startup Enxuta, que tem um berço muito parecido com o Ágil, o Manifesto Ágil, ele fala, esses princípios não devem sumir. A gente tem que usar esses princípios, né? Agora, o que a gente precisa fazer é usar da forma certa. Ele fala que esses artigos são clickbait.
the team or the que person falam sobre ágil. really had a fundamental misunderstanding of some concept. There's probably 1,000 articles out there that derive because the people trying to do what they think is lean, they have no clue what an MVP really is. Pronto, aí ele matou a pau. Ele trouxe aqui vários exemplos de títulos de artigo na internet de coaches de ágil, né, dos coaches de produto, que falam por que startups anti-lean, anti-enxutas estão de volta, né? O manifesto ágil dark, né? O ágil está morto. E aqui a ideia dele é defender que não, o ágil faz muito sentido. O que a galera tá fazendo é criando um clickbait para atrair a atenção das pessoas sobre esse tema, né? E a maior parte dessas pessoas que está estudando esses artigos ou que está escrevendo esses artigos não sabem nem o que significa um MVP de verdade, né? Ou seja, a galera tá gastando tempo com artigo, com palavrinha chique, criando hype, quando na verdade as pessoas não sabem nem fazer o experimento do jeito certo. And they're just shooting themselves in the foot. And then they write about how it went bad because, it's a bad technique. So this is just normal. So, parará. Beleza. E aí ele fala o seguinte, existem dois tipos de empresa. Inclusive ele fala no Vale do Silício, né, tipo uma empresa de frente para outra, que não é uma coisa assim difícil de tu encontrar. Uma empresa que é excelente na cultura de produto e uma empresa que tem uma cultura de produto muito ruim. E empresas que estão ali trabalhando uma do lado da outra. E ele fala, cara, então não é sobre estar no Vale do Silício, não é sobre usar técnicas ágeis, é sobre entender a essência disso e saber aplicar no seu contexto, né? Então ele vai gastar aqui o tempo dessa palestra para trazer as explicações que ele acredita que são verdadeiras para que isso aconteça, essa discrepância tão grande de empresas que sabem usar isso tão bem e de empresas que usam isso tão mal. Vamos lá. Daí ele fala que tem 3 grandes temas para você entender e saber usar ágil da forma correta. Vamos olhar para quais são esses temas. Is this idea, which is really what what lean is trying to get people to do. Of course, lean is all about let's stop wasting so much time and money. Let's stop building. This still drives me nuts how teams tell me they're building an MVP and they've been working on it for 4 months. And I'm like, 4 months? Nossa, isso é muito bom. Então aqui ele traz o seguinte, para que surgiu o Lean Startup? Para que surgiu o Manifesto Ágil? Surgiu para reduzir riscos, beleza? Se você não pensa dessa forma, se você acha que é para ser mais rápido, cara, reveja o seu entendimento de ágil, beleza? Porque a grande ideia é minimizar riscos. Pensa que no ambiente de inovação de uma startup, tudo é risco, cara. Tudo são hipóteses, tudo são ideias e achismos. Mas a gente precisa trabalhar com base em fatos. A gente precisa trabalhar com base na vida real. Então o que esse autor está trazendo aqui existem 4 tipos de riscos grandes, relevantes para uma empresa. E a gente precisa se apegar a minimizar esses riscos. Para isso que serve ágil, para isso que serve todas as técnicas que foram criadas de Scrum, de Sprint e tal. Beleza? Então, se você está fazendo ágil, mas você não está diminuindo o risco do teu projeto logo no começo, está fazendo tudo errado, né? Quais são os riscos? Risco de valor do teu usuário não ver valor no que tu está fazendo, tu não resolveu o problema de alguém. Risco de usabilidade, a pessoa não conseguir usar, não ser uma experiência fluida. Risco de feasibilidade, ou tangibilidade, ou execuibilidade, sei lá em português, que é de você conseguir executar, construir aquilo de verdade. E risco de negócios, tipo de viabilidade financeira, de não fechar a conta, não justificar financeiramente. Então, gente, aí ele dá esse exemplo aqui. Ele fala com equipes que estão fazendo MVP há 4 meses, cara. Não existe isso, cara. O MVP é um negócio que você faz em dias, no máximo semanas, né? Porque o grande objetivo do MVP ou de um experimento é você aprender se aquilo que você está pensando é um risco de verdade ou não. Se as pessoas gostam do que você está criando e pretendem comprar, pronto, você diminuiu o risco de valor, porque você provou que alguém está vendo valor. Esse é o conceito. E você consegue testar se uma pessoa tem interesse em comprar algo ou não, criando uma landing page, subindo ela no ar em tipo 1, 2 dias. Tá ligado? Então não precisa ficar meses criando um produto, gente. Produto, MVP e experimento são coisas totalmente diferentes, né? E a gente vai amadurecendo o nosso entendimento desses riscos e aí começa a criar o produto depois, tá ligado? Beleza, vamos pro próximo pilar, né? Cadê? Aqui, ó. Isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. O que ele tá falando aqui? Ele fala que, eu queria até voltar na partezinha que tem esse aqui, ó. Ele fala que você trabalhar de forma ágil é você trabalhar de forma colaborativa. Galera, isso é o que a maior parte dos times de produto não faz. O
que é trabalhar de forma colaborativa? Ao invés de um cara de produto e um designer irem lá e criarem um fluxograma de telas, né? Tipo assim, uma experiência de ponta a ponta e aí falarem, galera, vamos desenvolver isso aqui. Isso não é ágil, porque isso é cascata, né? É alguém definindo o que vai ser feito, passando adiante e aí a galera começa a trabalhar com base nas decisões que já foram tomadas. Ágil é a gente tomar uma decisão em conjunto. Então, eu, um cara de produto, chamo um cara de design, chamo um cara de software, chamo um cara de atendimento ao cliente, chamo um cara de financeiro, e a gente junto debate. Cara, existe essa hipótese. O que vocês acham? Como é que a gente soluciona isso? E a gente começa a unir experiências e visões diferentes para criar algo melhor do que eu, Eduardo, faria sozinho. Sacou? Então a gente começa a trabalhar de forma colaborativa. Aí vai lá, eu faço um experimento para ver se aquilo faz sentido. E inclusive não é um experimento que eu criei sozinho, é um experimento que uma pessoa às vezes do atendimento me deu uma ideia, fala, cara, faz super sentido, bora testar. Vamos lá, testamos. Depois de 3 dias a gente volta para debater e eu falo, rapaziada, não precisa ser uma call, tá? Pode ser uma mensagem. Rapaziada, eu descobri isso e aquilo, o que vocês acham? Parece que aquele risco de valor ele é real, a gente não conseguiu entregar valor. Mas surgiu uma ideia aqui, porque uma pessoa, um usuário que tentou usar, falou tal parada. E isso gerou um insight. O que vocês acham? Aí o engenheiro fala, cara, isso é animal, e eu já vi uma solução assim, e eu sei inclusive como construir, não é algo difícil de construir. Pô, que animal. Então, sacou? É essa ideia de ter uma ideia, levar ela para testar, pô, não funcionou, volta, debate, melhora. Não é tipo criar uma coisa e seguir aquilo do começo ao fim, sacou? Viu o quanto é totalmente diferente, o quanto tipo as empresas no mercado, a maior parte das equipes de Scrum, de equipes de ágil, equipes de squads, né, fazem tudo errado. Então vamos lá, vamos continuar. That is a crippling way to work. It's what's happening there. First of all, you'll almost never get any innovation. But Ele fala que na maior parte das vezes você não vai ter nenhuma inovação fazendo dessa forma. Isso é muito bom. E vamos para o último tópico, gente. Qual é o último tópico que ele traz aqui como um dos 3 pilares, uma das 3 etapas do passo a passo para aplicar ágil de verdade? Projects of what your company wants you to do, or somebody wants you to do. It might come from the management, it might come from you, but somebody is deciding. And of course, this is really, first of all, it's the antithesis of agile, really, because how agile is that? Ele fala que você focar em entregas e não em resultados é o oposto, é a antítese de ágil. Vamos ver mais um pouquinho. You've just sort of locked in what you're going to work on for the next quarter. And then it's certainly the Isso aqui é muito bom, porque é um tapa de luva em todo mundo, cara. O que ele fala? Quando você tranca, né, loca o que você vai fazer no seu próximo quarter inteiro. Tipo, fala assim, ó, é exatamente isso que eu vou entregar, tá aqui, eu tenho o design pronto, já tá tudo feito. De certa forma, você tá assumindo que não tem mais nada para aprender, certo? E se você não tem mais nada para aprender, é o que ele traz, que é o oposto de ágil. Porque ágil é você estar constantemente ajustando, mudando, melhorando o teu entendimento sobre o teu cliente, sobre a tua solução, sobre o teu produto, sacou? Então ele fala, cara, o negócio não é você desenhar, deixar tudo pronto e falar, vamos codar isso, a gente tem um trimestre para lançar e entregar, né, e começar a ver os clientes usando. Não é essa a ideia. Tipo, isso, obviamente, você vai chegar nesse momento, que é o momento do delivery do produto. Mas antes disso, a gente tem que fazer muito descoberta, muita experimentação, muito aprendizado, né? E nesse momento de descoberta e experimento, a gente não está focado em quantidade de entrega. Não está pensando em quantas landing pages eu subi. Eu estou pensando em quantos por cento de conversão eu tive na landing page. Eu estou pensando em quantos por cento de taxa de clique num push eu tive. A gente está pensando em ticket médio das vendas para entender se a precificação ali estava funcionando, sacou? Então, tipo, a gente está testando riscos de negócio, a gente não está construindo produtos. Deu para entender a diferença? Então, gente, se você está num time de produto, você está criando um produto novo, você se diz uma startup inovadora e você está focando em quantidade de entrega dentro de um tempo, nossa, a gente tem um time de engenharia fantástico, entrega muito o quê? Primeiro você tem que entender se você está entregando a coisa certa antes de entregar ela muito bem feita do jeito certo. Sacaram? Então é isso, gente. Não vou me alongar muito mais, porque a ideia é ser uma pílula de conhecimento. Vocês viram que eu resumi 2 conteúdos bem ricos de uma forma simples. Então, se você curtiu esse formato, compartilha com amigos, dá esse tapinha de luva nele também para ele acordar e falar, cara, eu tenho que agir diferente amanhã, porque eu tô fazendo algo muito errado, desperdiçando tempo e dinheiro, tá? Então, se você curtiu, segue a gente no YouTube, Lancei Essa, segue TikTok, Instagram, todas as redes, o nome é Lancei Essa. Se você quiser me seguir também, eu sou Eduardo_SZR, beleza? Tamo junto e sucesso para nós, pessoal. Um forte abraço.